E aí, meu vizinho, como é que o senhor tá? Tudo bom? Ei, vizinho, e aí? Tudo bom? Rapaz, eu tenho dois convites para fazer para você hoje. Dois convites. O primeiro, eu, eu tenho um amigo que ele tem um canal no YouTube. O nome dele é Leandro Lestat. E o canal do Leandro é Vamos Falar Sobre. Vamos falar sobre. Por exemplo, o livro de Apocalipse. Você já aprendeu? Você entende o livro de Apocalipse? Pronto. Leandro fala sobre o livro de Apocalipse. Isaías. Rapaz, Isaías. Quem entende o livro de Isaías? Eu passei a entender um pouco mais depois que eu assisti os vídeos do Leandro. Por exemplo, nós temos um estudo na igreja, um estudo diário, e o Leandro ele faz esse estudo também, ele nos ajuda nesse estudo, né? Que chama-se o estudo do Vem e Segue-me, né? São revelações. Por exemplo, esse ano nós estamos estudando em cima de revelações atuais. Aí você pode aprender também. E eu gostaria de te convidar, esse é o meu primeiro convite para você, para que você possa se inscrever no canal do Leandro, vai lá, aciona o sininho para todas as notificações. E aí tudo que o Leandro tiver de novo no canal dele, você vai ser notificado. Aproveita também e fica à vontade para comentar, tá? Vai lá e comenta, tá bom? Esse é o meu primeiro convite para você, meu vizinho. Rapaz, quer dizer que esse canal fala sobre Apocalipse, fala sobre o livro de Isaías. Eu nunca entendi o livro de Isaías. E ainda fala algumas revelações para nossos dias. Oxe, já gostei desse canal, vou me inscrever, né? Vamos falar sobre, né? Tá bom, tá certo. Ah, eu tenho agora um segundo convite. Sabe aquela escritura lá em Amós 3:7 que fala que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes de revelar os seus segredos a seus servos, os profetas? Pois é, meu amigo, embora seja uma escritura do Velho Testamento, essa escritura é uma escritura atual. Nós temos profetas vivos hoje. A igreja que eu faço parte, a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nós temos profetas e apóstolos e que falam a vontade de Deus para nossos dias. E isso é feito duas vezes ao ano em uma conferência geral. E nessa conferência, os profetas eles vão falar a vontade do Senhor lá. Eu queria até dar uma olhadinha aqui nos horários para que você possa ficar por dentro aí e possa assistir, porque ela é transmitida no YouTube, né? E tem o site da igreja. E eu queria deixar esse convite para você assistir essa conferência, tá? Os horários são os seguintes. Tem as sessões no sábado, dia 2 de outubro. Sábado, dia 2 de outubro. Tem a sessão de 13 horas, tá? Que eles chamam a sessão da manhã, porque amanhã lá, né? Embora seja tarde aqui pra gente, tá? Tem a sessão da tarde, às 17 horas, mas aí é tarde mesmo. E essa sessão da tarde, do dia 2 ela vai ser transmitida também na Rede TV, tá? E tem a sessão da noite, que é às 21 horas. Isso tudo no dia 2 de outubro. E no dia 3 também tem. Tem a sessão de 13 horas, que eles chamam de sessão da manhã, que também vai ser transmitida pela Rede TV. E tem a sessão da tarde, às 17 horas. Então eu te convido para poder assistir essa sessão da conferência, porque Deus, ele continua a falar com seus filhos aqui na terra e ele transmite a sua mensagem através dos profetas. É o que, menino? Quer dizer que Deus ele continua a falar com profetas aqui, é? Rapaz, muito interessante.
Ô vizinho, deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi que o senhor falou aí na última conferência? O que foi falado na última? Eita. Peraí, vice. Rapaz, eu tô bem lembrado agora não, mas. Oxi. Quer dizer que você falou pra mim que Deus ele continua a falar com os homens hoje em dia e você não sabe o que ele falou na última conferência? E, pois é, pessoal, não basta apenas participar da conferência. Nós precisamos pôr em prática o que é ensinado na conferência. E se nós pormos em prática, se sentirmos e colocarmos em prática principalmente aquilo que tocou o nosso coração, nós vamos lembrar o que foi dito pelo Senhor. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. Ei pessoal, às vésperas da Conferência Geral de outubro de 2021, eu não poderia deixar de lado e não comentar sobre um discurso que eu acho fantástico, chamado Bênção Singular, do Elder Dieter F. Uchtdorf. Esse discurso encontra-se na Liahona de setembro de 2011. E essa experiência que eu contei aqui foi uma experiência que ele citou lá no seu discurso entre dois vizinhos, um membro e um não membro da igreja. Pode ser até engraçado, mas isso é muito, mas muito comum, porque muitas vezes nós nos organizamos, nós nos preparamos, nós esperamos aquele dia da conferência, fazemos anotação, falamos para o menino fazer silêncio e na verdade, só fica para aquele dia. Eu assisto a conferência e não faço uso do que foi dito na conferência. Então que nós possamos fazer mais uso do que foi dito na conferência, que possamos ficar atentos aos sussurros do Espírito, que possamos fazer registros sim, mas que esses registros possam se transformar em metas. O Elder Uchtdorf disse: eu sei que é difícil nós lembrarmos de todas as coisas que foram ditas na conferência. E realmente é muito difícil. Eu não consigo lembrar de todas as coisas, mas eu tenho um canal Meu Propósito, que tem o intuito de me lembrar e lembrar cada um de vocês. Contudo, o Elder Uchtdorf, ele citou três conceitos básicos para nos ajudar em preparação à conferência e usufruir melhor da conferência. E a primeira diz o seguinte, que os membros da igreja, eles têm direito a receber revelações pessoais. Então, quando nós ouvimos os discursos da conferência, nós temos o direito de receber revelação pessoal. Então, se você tem alguma pergunta, algo que para você ainda não foi bem esclarecido, ou se você está passando por alguma adversidade e você não consegue entender por que está passando aquilo, ou se existe alguma coisa em sua vida que não ficou bem respondido e que às vezes os líderes aqui locais, eles não responderam, não conseguiram responder a você. Registra, anota essa pergunta e leva para a conferência. Vai lá com um espírito de revelação, vai lá com o coração aberto para ouvir a vontade do Senhor. E presta atenção que essa sua pergunta, ela pode ser respondida em um discurso, ela pode ser respondida em uma oração, ela pode ser respondida em uma breve frase e ela pode ser respondida em um hino que foi escolhido para a conferência. Então você precisa ficar atento a todas as coisas, a todos os movimentos e com um coração receptivo para ouvir a palavra do Senhor. E aí eu gostaria de ler uma escritura para reforçar isso que eu estou falando. Moroni 10, 4, 5.
E quando receberdes estas coisas, os discursos, as mensagens, os hinos, a oração, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Então vai lá, pessoal. Vá, leve sua pergunta e fique atento na conferência, porque pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. E o Senhor ele vai responder para você. Agora, o segundo conceito básico que o Elder Tidoff ele falou. Não descarte uma mensagem só porque ele soa familiar. Às vezes você está lá na conferência e de repente o orador ele vai falar sobre fé. Aí, fé, vai falar sobre fé. De novo, fé. Acreditar em coisa que não se vê, mas sabe que é verdade, não sei o quê. E aí você descarta o discurso do orador, você não presta atenção, você sai, você vai fazer pipoca, você vai fazer qualquer outra coisa, mas você não liga para aquele discurso porque você acha que você já sabe aquilo. E na verdade não é bem assim. Existe um padrão de aprendizado, uma lei de aprendizado. E a lei do aprendizado, ela é pela repetição. Repetição, irmãos. Então não quer dizer que as autoridades estão apresentando um discurso que você já acha familiar, que você já acha que sabe, porque elas têm falta de, como é que se diz? Criatividade. Não, eles não são tão criativos. 3 oradores, 4 oradores falaram a mesma coisa. Irmão, nós aprendemos, irmãs, nós aprendemos por repetição. É assim que nós aprendemos, tá bom? Então, por favor, não descarta um discurso só porque você acha que já sabe aquele assunto. Que, na verdade, nós vamos terminar essa vida e não vamos aprender todas as coisas. Precisamos aprender por repetição. Repetição. Né? E existe o terceiro conceito. O terceiro conceito que foi passado pelo Elder Tidoff. As palavras na conferência, elas devem ser uma bússola que aponta o caminho para os próximos 6 meses. Então, como eu devo viver a minha vida? Conforme as palavras que foram ditas na conferência geral. Então, os próximos 6 meses, eu tenho que tomar como padrão as mensagens das conferências. Na mensagem da conferência fala sobre tanta coisa, pessoal. Falou sobre política, fala sobre relacionamento com o cônjuge, fala sobre ensino no lar, fala sobre trabalho do templo, trabalho vicário, fala sobre as coisas que estão infringindo a nossa vida, como a pandemia, o coronavírus, o nosso comportamento para com o próximo. Então, as coisas que são ensinadas na conferência, elas devem ser um padrão para os próximos 6 meses, até que nós possamos ouvir a mensagem do Senhor novamente na outra conferência. Vamos ler mais uma escritura que tem tudo a ver com isso que eu falei, com respeito à bússola, a direcionar o caminho. Diz assim, 1 Nefe 16, 28. E aconteceu que eu, Nefe, vi os ponteiros que estavam na esfera, e eles moviam-se conforme a fé e a diligência e a atenção que lhes dávamos. Então é isso, pessoal. Qual o efeito que vai ter os discursos da conferência na minha vida? Depende de você. Depende da sua fé, depende da sua atenção e depende da diligência que você vai ter pós-conferência. Sua fé, acreditar que aquelas palavras são de Deus, que são verdadeiras. Sua atenção aos discursos,
aos hinos, a orações, a toda a palavra e diligência. Anotei, senti, preciso melhorar nisso aqui, vou traçar isso aqui como meta, vou anotar nesse papel, vou colocar no espelho, vou colocar aqui na minha sala, na minha mesinha, para que eu possa sempre lembrar que uma meta é essa aqui. Não quer dizer que você vai fazer tudo de uma vez, mas trace pelo menos uma de cada vez e vá mudando, tá? Eu tenho aqui essa meta, eu tenho que melhorar nisso aqui. Esse aspecto eu já estou vivendo, então tudo bem. E é assim, através da sua fé, atenção e diligência, a conferência geral vai surtir um efeito transformador em sua vida. Para encerrar, eu gostaria de ler uma escritura que foram as palavras de Cristo na primeira conferência da igreja, nessa última dispensação. As palavras de Cristo a respeito de Joseph Smith, profeta, mas que servem também para nós, com respeito aos santos profetas, a Russell M. Nelson, aos 12, aos 70, às autoridades gerais, Sociedade de Socorro, Primária, Moças. Vamos ouvir, vamos prestar atenção nessa escritura. O que o Senhor diz? Doutrina e Convênios, seção 21, versículo 4 a 6. Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir. Isso Jesus Cristo falando sobre o profeta. À medida que ele os receber, andando em toda santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis, as palavras dos profetas, apóstolos, como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Porque, assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para vosso bem, para a glória do seu nome e para a glória do seu nome. Prestem bem atenção, que promessa. Essa escritura ela diz, se nós prestarmos atenção em tudo que for falado na boca dos santos profetas, porque todos são profetas, videntes e reveladores, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. O Senhor fará os céus tremer em nosso benefício. Graças damos, ó Deus, por um profeta. Que possamos fazer bom uso das palavras do Senhor, que vão ser ditas na conferência. Que possamos prestar bem atenção. Que possamos prestar atenção ao que o Espírito Santo vai nos revelar. Que possamos anotar e depois possamos pôr em prática. Que quando o nosso vizinho, parente, amigo perguntar o que o Senhor falou, você possa dizer aquilo que tocou o seu coração, aquilo que você está mudando e está melhorando em sua vida. Eu sei que as palavras dos profetas, do profeta, dos 12, da primeira presidência, das autoridades gerais, vêm de Deus. E presto o meu testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. E se você acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilha para todos antes da conferência. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E principalmente, se inscreve no canal do Leandro. Vamos falar sobre. Um forte abraço, pessoal.